Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero falar rapidamente com os irmãos aqui, porque ultimamente as dificuldades por intermédio desse Covid-19, do coronavírus, ela tem se crescido no nosso planeta e tem alcançado a nossa querida nação. E o que eu tenho visto nas redes sociais são verdadeiramente até mesmo cristãos que não estão sendo sábios para fazer aquilo que foram chamados por Deus para fazer. Eu quero abrir o olho de cada um dos irmãos que assistirem esse vídeo para o nosso posicionamento e para literalmente as nossas ações. O que eu tenho percebido é que está havendo uma guerra entre alguns irmãos servos do Senhor Jesus Cristo por causa do posicionamento quanto a pastores que fecham, quanto a pastores que deixam em aberto. O que eu percebi por alto é que o que está acontecendo é basicamente no meio de uma pandemia, onde o coronavírus está matando muitas almas e muitas vidas, a igreja mais uma vez está sendo perseguida. A igreja mais uma vez está sendo perseguida por defender a sua convicção de fé. E por intermédio dessa pandemia, fica-se a questão se as igrejas devem ou não devem fechar as suas portas por intermédio de tudo isso. Antes de mais nada, eu quero trazer rapidamente para vocês, hoje, dia 19/3, o governador João Dória, ele disse que ele pediu, na sua coletiva, por volta de 1h da tarde, agora são 4h30 da tarde, ele pediu que os templos religiosos que fazem cultos, missas e tudo mais, que eles, a partir do dia 23, eles se fechem por uma recomendação de pelo menos 60 dias. E se for para ficar aberto, a recomendação é que fique um espaço de 3 metros entre cada um fiel, segundo o governador. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E por que eu quero falar sobre isso? Porque depois que o governador falou isso, algumas pessoas têm postado um monte de coisa na internet, e a briga que já vinha se acontecendo há alguns dias, ela tem continuado. E alguns pastores um pouco mais conservadores estão sendo levados como imprudentes, como pastores sem sabedoria, que estão literalmente como se fosse trazendo o vírus para dentro da igreja. O que eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, é que, em primeiro lugar, tanto o governador quanto o prefeito, eles fizeram recomendações. Nenhum decreto foi expedido para que haja proibição, para que haja fechamento. Não foi feito isso, é só uma recomendação. Mas eu quero mostrar para vocês que há uma falta de coerência nessas recomendações, que há uma falta de coerência e que é por isso que nós, servos de Deus, precisamos vigiar antes de sair postando qualquer besteira na internet, na rede social. Porque olha que coisa interessante, na nossa igreja tem uma irmã que trabalha no Poupa Tempo. Ela trabalha no Poupa Tempo e ela tem postado constantemente do desejo das pessoas que são do Poupa Tempo, que é do governo do estado de São Paulo, que eles fizeram pedidos para poder utilizar máscara, fizeram pedidos para poder utilizar luvas, porque fazem atendimentos, recebem pessoas inclusive que vieram de fora do país, tem que se deslocar todo dia e nada o governador sobre eles falou. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui e tudo que eu estou falando, se eu falar de alguma pesquisa, o link está tudo aqui na descrição do vídeo, aqui no canal no YouTube, vocês vão ver. Olha, em 2018, dia 7/3/2018, uma notícia foi vinculada no próprio site do governo do estado de São Paulo, falando que existem 13.193 funcionários no Poupa Tempo, das quais esses 62% são mulheres, em cerca de 72 pontos de atendimentos no estado de São Paulo. 13.000 pessoas que fazem atendimentos diariamente e que sequer estão sendo protegidos pelo governo. E sequer alguma coisa o nosso governador disso falou. Além disso, eles pegam ônibus. E aí, se a gente for falar de ônibus, também eu tenho aqui um dado importante. Cerca de 8 milhões de passageiros são transportados todos os dias pelo metrô e CPTM e cerca de 8,8 milhões pelos ônibus, pela rede de ônibus de São Paulo. Aí eu te faço uma pergunta. Todos os dias,
esse tanto de gente, ele precisa ir e vir. E a gente sabe que, infelizmente, dentro de um ônibus, não existe esse espaço de 3 metros. Aí sabe qual que é o problema? Houve uma recomendação, que para mim foi sábia, das autoridades do nosso país, do nosso governo. Eles precisam fazer isso mesmo. Só que o problema é isso. O povo pega uma recomendação que foi feita para o meio cristão e acha que é uma obrigatoriedade, e aí já começa a entrar em uma briga que não é nossa, irmãos. Uma briga entre pastores, em que alguns falam que os pastores que cancelam o culto é pastores que não têm fé, e outros falam que os pastores que não cancelam o culto são pastores imprudentes. E o que a gente tem que entender é que esse não é momento de, mais uma vez, a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil se dividir. Esse é momento da igreja se unir, esse é momento da igreja fazer o que está em Tessalonicenses, orar sem cessar. Um companheiro nosso, pastor Heber Valério, fez uma postagem que eu achei maravilhosa, inclusive compartilhei, que ele disse: as mãos não podem se tocar, os braços não podem abraçar, porém os joelhos podem se dobrar. E esse não é o momento de cristão que acredita que é para se cancelar, como cristão que acredita que não é para se cancelar, de brigarem entre si, de cristãos terem a postura de o Paulo voltar a ser Saulo e voltar a perseguir os cristãos servos de Deus. Esse é o momento da gente se unir em oração, se unir em jejum, se unir em clamor e pedir que o Senhor Deus livre-nos desse terrível vírus e que o nome do Senhor seja glorificado. Então, neste momento eu quero deixar bem claro, ontem tivemos culto aqui na nossa igreja, no Jardim Paraná, igreja onde eu pastoreio, e eu fui bem claro, os irmãos com uma idade acima de 80 anos, que estão, de 60 anos, que estão na zona de risco, que esses devem evitar, que devem ficar em casa, os irmãos que têm que têm alguma doença, que devem ficar em casa. A gente estamos tomando todas as precauções, a gente fala bastante sobre isso nos cultos inclusive, e o que eu tenho para dizer é que a igreja de portas abertas, ela nada mais, nada menos é que o último local de esperança para o nosso país. E o que eu posso dizer é isso: se porventura a partir do dia 23, como aparentemente vai acontecer, de paralisar em ônibus, de paralisar em departamentos públicos e tantas coisas, aí a igreja pode até parar os seus cultos, mas eu te garanto com 100% de certeza, a maioria dos pastores, eles no horário do culto, eles vão estar na igreja, com a porta da igreja, pelo menos uma porta do canto aberta, orando pela nossa nação, orando pelo nosso país, porque a igreja, ela é o último lugar de esperança. Então, o que eu te peço é que nesse momento você venha orar pelo nosso país. Você venha parar de criticar as ações de uma igreja ou de outra e que você venha se unir em prol da oração. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que trabalham no Poupa Tempo estão tão preocupadas que elas fizeram uma abaixo-assinada. Eu vou deixar o link da abaixo-assinada aqui também na descrição para vocês ajudarem lá. Porque o que acontece? Eles atendem todo dia pessoas que eles nem conhecem, pessoas que às vezes até chegaram de viagem, chegaram de outro país, e eles atendem todo dia normalmente. E infelizmente sobre isso nada foi falado. O que eu quero mostrar para vocês é que nós devemos ser coerentes nesses momentos. Não devemos deixar de maneira nenhuma com que o medo ele nos assombre e que nós venhamos verdadeiramente fazer em conformidade com a palavra de Deus. E qual que é o nosso foco agora? O nosso foco é em 2 Crônicas 7:14, texto que lemos aqui ontem no culto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora da gente se humilhar e orar em conjunto, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta que o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele nos proteja e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, através das nossas atitudes, em nome de Jesus.